Quão grandes são seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Daniel 4:3. Vem comigo em meu canal no YouTube e vamos continuar aprendendo sobre o tempo do fim. E por falar em tempo do fim, é curioso destacar que nenhum livro aparece tantas vezes esta expressão, tempo do fim. Aliás, se notarmos com o devido zelo, veremos que todas as profecias de Daniel, sem nenhuma exceção, elas são conclusivas em falar sobre o tempo do fim. A finalidade, o tema deste livro profético é o tempo do fim. Por falar nisso, a gente está descrevendo, aliás, repetindo a descrição que o anjo Gabriel fez a Daniel sobre o chifre pequeno da visão que Daniel viu, mas não entendeu e procurou entender. E porque ele procurou entender, Deus investiu forte. Mandou o anjo Gabriel, que expôs em detalhes a visão para o profeta. Já falamos sobre 2 reis que foram personagens chaves nessa visão. 2 chifres nesta profecia, ou na maioria das profecias do tempo do fim, chifre quer dizer rei ou reino. Falamos já sobre o chifre notável, cujo chifre foi visto por Daniel na cabeça do bode, entre os 2 olhos, que foi quebrado e que, no lugar deste chifre, nasceram 4 chifres, que fala da divisão do poderoso reino grego. Esse império que revolucionou não só o mundo da sua época, mas até hoje o mundo tem algo ligado ao Império Grego. O anjo mostrou de modo claríssimo esses 4 chifres, 4 reis e ainda o chifre pequeno, aquele que nasceu de um desses 4 reinos. Esse chifre pequeno, assim como o chifre notável, fala de Antíoco Epifânio, o chifre pequeno, e o notável fala de Alexandre Magno. A história registra, a história comprovou, mesmo passado alguns séculos, a profecia de Daniel. Aliás, Daniel foi apenas o canal
a palavra do Senhor Deus cumpriu-se na íntegra. Isso nos chama a atenção. Se essas profecias, elas teve a sua parte pretérita, isto é, essas passadas se cumpriram, isso quer dizer que as futuras, elas se cumprirão. É claro que nós não podemos afirmar o tempo. Aliás, o tempo sim, o qualificativo profético, tempo do fim, mas não se preocupar com datas, não ficar procurando no calendário a data, o dia, mês e ano. Aliás, Jesus já nos proibiu de fazer isso. Ele, quando falou também sobre profecia, você sabe que Jesus também se esmerou no ensino da profecia. E ele, após falar de vários sinais referentes à sua própria volta, ele disse daquele dia: e ora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, isto é, nem eu sei, mas somente o Pai que está nos céus. Então, não sejamos dados a esse tipo de curiosidade, a querer descobrir datas. Muita gente já se decepcionou com marcações de datas. Por isso, é bom seguir esta linha profética de Daniel, tempo do fim. E o anjo foi específico. Falou desses dois reis que seriam destacados na profecia, na história, e esse último, Antíoco Epifânio, que monstro este rei. Olha só, parte do que ele descreveu: destruirá os poderosos e o povo santo. O povo santo é o povo de Deus. Na profecia, aqui, de modo direto, Israel. Mas, no sentido generalizado, isto é, para o tempo de Antíoco Epifânio, o povo santo era o povo de Israel, que sofreu diretamente as investidas do imperador grego. Mas, no sentido tempo do fim, é não só Israel, mas a igreja, os santos que terão que encarar este Antíoco Epifânio do tempo do fim, porque a gente já viu que esse é apenas o antítipo, o protótipo daquele que virá. Diz também na descrição do anjo que ele fará prosperar o engano. Ah, como este rei foi perverso! Como este rei conquistou territórios, conquistou
poderosos da época, foram esmagados pelas suas conquistas. Mas, quando diz aqui que ele fará prosperar o engano, imagine. Aí a gente tem que lembrar naquilo que o apóstolo Paulo escreveria mais tarde. Ele disse, olha, ninguém vos engane, seja por palavra, seja por epístola, como se fosse eu que tivesse falado, pensando, dizendo que o dia do Senhor já veio, que o Senhor já veio. Não se enganem, ele não virá, sem que seja revelado, aliás, sem que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Olha aí, esse homem da iniquidade é o mesmo que Gabriel está dizendo para Daniel, que fará prosperar o engano. O homem da iniquidade, diz Paulo, o filho da perdição, misericórdia, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, chegando ao ponto de se assentar no santuário e se ostentar como Deus no santuário, no templo de Deus. Notou que xerox perfeita, que antítipo real. E então Paulo continua. Ele fala algo tão prático para nós hoje. Ele diz: o mistério da iniquidade já opera. No tempo de Paulo, o mistério da iniquidade, isto é, o espírito do anticristo, já operava. Você imagina hoje? Então, não se assuste com os acontecimentos, não se assustem com o pecado, com a iniquidade, com a mentira, com os homicídios bárbaros, com a idolatria, com a feitiçaria. O mistério da iniquidade já opera. A gente tem que parar o vídeo, mas no próximo nós mostraremos de maneira ainda mais sucinta. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.